Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 6, 7 ao 15. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez temos aqui Jesus falando sobre a oração, sobre o nosso relacionamento, nosso diálogo com Deus, e também falando alguma coisa sobre a oração que Ele nos ensinou, que todos nós rezamos, que é a oração do Pai Nosso. Esse contexto da condição aqui, todos nós já sabemos, né? O parâmetro para nós sermos perdoados, para a misericórdia de Deus nos alcançar, nos envolver, é a medida que nós também conseguimos entender, amar e perdoar o nosso semelhante diante de qualquer erro, de qualquer mal, enfim, que ele possa ter feito, que tenha nos atingido. Mas tem uma palavra interessante que Jesus fala aqui: não é preciso multiplicar as palavras, porque o Pai sabe o que nós precisamos. Se Deus sabe o que a gente precisa, então por que a gente precisa rezar? Por que pedir a Deus se Ele já sabe o que a gente precisa? Bom, aqui voltamos ao contexto, ou à situação, ou à condição de diálogo. Isso é pedagógico, é necessário. Talvez nós possamos usar uma comparação simples, que é a convivência do marido e da esposa. No dia a dia, num contexto geral, os dois sabem um do outro o que se precisa. Mas é importante muitas vezes conversar, expor os pensamentos, dialogar com mais profundidade, para que a unidade seja maior. E muito mais com Deus. Deus sabe o que a gente precisa e Ele providencia de forma geral para todas as condições. A sua graça é abundante e é derramada sobre todo o homem, sobre toda a mulher. No entanto, nós só conseguimos absorver, só conseguimos talvez desfrutar da graça de Deus quando a gente abre o coração, quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa insignificância diante da grandeza de Deus. E a questão do diálogo também é aquele sentido de falar e de procurar ouvir a Deus, de nos abrir para a inspiração do seu Santo Espírito, para nós entendermos as situações, né, termos uma luz para as decisões, para as escolhas e para o caminho que devemos seguir. Então, essa questão ela supõe muitas nuances para refletirmos. Mas é importante saber que Deus conhece as nossas necessidades, né? Deus viu a aflição do seu povo, diz a Sagrada Escritura. Deus viu, né? Deus ouviu o clamor do seu povo. Então Ele sabe e Ele caminha conosco. Então, sabendo que Deus conhece as nossas necessidades e aquilo que precisamos, nós precisamos rezar porque precisamos conversar com Ele e agradecer. Então, também a essa questão, a essa verdade que nos é colocada. E a questão da multiplicação das palavras, aqui Jesus é claro que ele coloca novamente como exemplo uma situação, algo que acontecia entre os judeus, entre alguns pagãos, né? Temos lá aquele desafio lá do profeta com os sacerdotes pagãos, que ficaram o dia inteiro pedindo lá para o Deus deles para vir, para colocar fogo sobre o sacrifício, e não veio. Então
a multiplicação das palavras de uma forma vã, de uma forma estéril, de uma forma sem noção, de uma forma rasa, né? Então nós podemos sim rezar bastante, devemos rezar bastante, mas tudo isso para nos aproximar de Deus e para ouvir a Deus e para mudar também a nossa conduta, a nossa atitude e sermos melhores. Por isso, por tudo isso, nós agradecemos a Deus. Pedimos a sua bênção, que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.